Bom, vamos lá. A primeira competência diária, né, da área da matemática é construir significados para números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, a essa questão estão associadas 5 habilidades, né, e aí a gente vai resolver essas 5 questões. Então, a primeira delas diz o seguinte: César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro campeão olímpico e detentor de várias medalhas nacionais e internacionais. Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no estilo livre, nadando 50 metros em 21,320 segundos. A posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo corresponde a unidades de segundo, milésimos de segundo, centésimos de segundo, centenas de segundo e décimos de segundo. Então, ele quer saber aqui, dentro desse número, o que representa esse 3. Né? E aí, gente, é aquele conteúdo bem lá do fundamental, né? De lembrar quais são as classes numéricas. Então, o mais comum, né, que a gente usava era centena, dezena e unidade. Né? Depois que a gente põe a vírgula, a gente tem nomes específicos para isso. Né? Então, depois, o próximo número que vem seria a unidade dividida em 10 partes. Né? Então, seriam os décimos, a gente representa com a letra minúscula. Depois, os centésimos, que é o inteiro dividido em 100 partes iguais. E depois, os milésimos. Né? Então, aqui é o décimo. Minha letra nesse negócio aqui ficou horrível. Centésimo e milésimo. E então a gente vai precisar colocar esse número aqui para ver o que o 3 representa. Então são 21 segundos, a gente está na ordem da dezena, né? Então seria 21,320. Então esse 3 aqui, ele representa décimos. Portanto, a resposta correta é a letra E. Né? Só para que vocês tenham uma ideia, né? O índice de acertos no Enem dessa questão é de 60,7%. É a quantidade de pessoas aí que acertou, né, essa questão no ano em que ela foi utilizada. Né? O erro mais comum que as pessoas cometem é colocar milésimo e centésimo. Né? Então, ou seja, né, as pessoas percebem que não é unidade, que não é dezena, que não é centena, mas que se confundem na ordem aí dessa divisão. Né? Pensem assim, primeiro vem os décimos, que é a unidade dividida em 10 partes, depois uma parte menor, que é a unidade dividida em 100, e a unidade dividida em 1000. Né? Então, era isso que precisava ser feito nessa questão. Vamos ver a segunda. O código de endereçamento postal é um código numérico constituído por 8 algarismos. Seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados no correio. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que o compõe codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição, conforme apresenta a ilustração. Então, cada quadradinho aqui, cada retângulo vai receber um algarismo e cada algarismo significa alguma coisa. O Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais para fins de codificação. Cada região foi dividida em 10 sub-regiões. Cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores. Cada setor dividido em 10 subsetores e, por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores de subsetor. Além disso, sabe-se que os 3 últimos algarismos após o hífen são denominados de sufixos e destinam-se à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidade dos correios. A faixa de sufixos utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia em 000 e termina em 899. E aí a pergunta é: quantos CEPs podem ser formados para a codificação de logradouros no Brasil? Bom, então, assim, qual que é a ideia? Né? Aqui, cada um desses retângulos vai receber um número, e de acordo com o número, vai representar a região, a sub-região, o setor, por aí vai. Então, por exemplo, se a gente pega o CEP de uma cidade, essa parte inicial do CEP costuma ser igual ou muito parecida. O que muda é aqui
no final, né? Então, um número vai representar, por exemplo, o estado, o outro vai representar a cidade, a região, sei lá, a região metropolitana de tal lugar, depois a cidade, o bairro e por aí vai, né? Então, cada um desses algarismos vai representar uma situação. Os cachorros estão brigando aqui do lado, gente, desculpa. E aí, a ideia é saber quantos CEPs vão ser feitos, né? E ele diz que tem 10 possibilidades aqui para esse primeiro número, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, e aqui vai de 000 a 899. Né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar nas quantidades que a gente tem de possibilidades para cada um. A gente vai usar aquele princípio fundamental da contagem, que é saber quantas possibilidades a gente tem para cada um. Né? E aqui eu vou fazer um maior, que vai representar o sufixo. Né? Então, ele falou lá, olha, para identificar o divisor, aliás, vamos começar pelo primeiro, a região, vou colocar como R aqui, região, eu tenho 10 possibilidades. Para colocar a sub-região, ele falou que são outras 10 possibilidades. O setor, outras 10 possibilidades. O subsetor, também 10 possibilidades. E o divisor de subsetor, também 10, né? Ele falou para a gente que cada um desses itens aqui tem 10 possibilidades. E o sufixo vai de 000 a 899. Então, se ele vai de 000 a 899, eu tenho aqui 900 possibilidades. Né? Porque se fosse de 1 até 899, seriam 899, mas tem o 000. Então, aqui, para o sufixo... Opa, ficou horrível esse nome, deixa eu arrumar. Para o sufixo, a gente tem 900 possibilidades. Então, essa seria a nossa resposta. Só que não está assim, né? A gente vai precisar reescrever. Então, aqui a gente tem 5 vezes, né, o 10, então seria a mesma coisa de 10 elevado a 5, vezes 900. Se a gente procurar essa resposta, a gente não vai encontrar, né? Não está dessa forma. Então, a gente percebe aqui, olha, que tem um 9 vezes 10 ao quadrado. Então, ele espera que a gente faça também essa decomposição do 900. Então, 10 elevado a 5 vezes 9 vezes 10 ao quadrado. Eu tenho 2 zeros aqui, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, né? Então, 9 vezes 100. Com isso, eu vou ficar com 9 vezes 10 elevado à sétima. Porque eu tinha 5, né? Mais esses 2 aqui do 900, eu fico com 7. Então, a resposta certa é a E. Né? Bom, para vocês terem uma ideia, essa questão foi acertada por 29,8% dos candidatos que fizeram essa prova. Teve um índice de acerto baixo até, né? Então, é uma questão considerada não tão simples assim. A maior parte assinalou essa daqui, ó, como se tivesse somado, né? Mas a gente não pode somar, porque não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Então, tudo isso vai acontecer de forma simultânea. Então, a somatória ela só acontece quando na situação vai acontecer um evento ou outro evento. E nesse caso, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Eu tenho as 10 sub-regiões, 10 possibilidades para cada uma dessas etapas aqui das sub-regiões, regiões, e 900 para o sufixo. Né? Então, eu tenho que multiplicar e não somar. Né? Então, essa questão B aqui foi o distrator. Esse item B, desculpa, foi o distrator dessa questão. Bom, vamos lá. O terceiro diz assim: atualmente a massa de uma mulher é 100 quilos. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que ela possuía no mês anterior. Suponha que ela cumpra a sua meta. A sua massa, em quilogramas daqui a 2 meses será 91, 94, 94,09, 94,33 ou 96,91. Então, vamos por partes. Né? Então, no início, a pessoa tinha 100 quilos, né? A massa dela era de 100 quilos. Passou um mês, ela diminuiu 3%. Né? Então, menos 3%. Só que é menos 3% em cima de 100 quilos. 3% de 100 são 97. São 97, desculpa. 3% de 100 são 3. Então, ela ficou com 97 quilos. Né? Porque 3% de 3 é a mesma coisa que 3 quilos. Aí vai passar o segundo mês.
Depois do segundo mês, ela vai ter emagrecido mais 3%, só que agora é 3% de 97. É claro que a gente pode fazer essa conta, né? Então, 3% de 97 é a mesma coisa que zero, eu não sei como é que vocês fazem, se vocês fazem por regra de 3, né? 0,03 vezes 97. Vou colar aqui da minha conta para ver quanto que é, né? Eu já fiz as contas antes para não gastar tempo fazendo conta aqui. Seria 2,91%, né? Mas, vamos pensar que lá na prova a gente não vai ter tempo assim de fazer a conta de forma tão exata, né? Qual que é a minha sugestão? Que vocês fazem uma conta aproximada, né? Pensem assim, se você fizesse, vamos pensar por alto assim, né? 1% de 97 é 0,97. Então, 3% de 97 vai ser menos do que 3 quilos, certo? Então, ela emagreceu menos do que 3 quilos. E aí a gente pode olhar aqui, entre as alternativas, qual que ainda faz sentido. Ó. 91 não vai fazer sentido, porque de 97 para 91 são 6 quilos. 94 também não, porque para ser 94 ela tinha que ter emagrecido exatamente 3, né? Como eu sei que vai estar próximo de 3 quilos, ela vai ter emagrecido aí, ela vai ter ficado mais ou menos perto dos 94. Então 96 não pode ser também. E aí precisa decidir entre esses dois. Tá muito próximo, né? Eu acho que vale a pena fazer os 3%, multiplicar por 3 aqui e ver mais ou menos quanto é. A resposta certa é a C, né? Essa questão ela é muito simples. O maior desafio, assim, é essa conta, né? Lembrar como é que faz a conta, mas seria calcular 3% de 97. Então, ela tinha 94,09 quilos. Eu vou olhar aqui qual que foi o índice de acerto dessa questão para que vocês tenham uma ideia. O índice de acerto foi bem alto, olha, foi de 88,1%, né, no ano em que essa questão foi aplicada. E quem errou acabou assinalando 94, redondo aqui, 94. Por quê? Como se fizesse 3% de 100 e depois 3% de 100 de novo, né? Considerasse como se fosse um juro simples, assim, não pensasse que era 3% em cima do que era do que ela conseguiu depois do primeiro mês, né? Então, não sei se vocês cometeram esse erro, mas só para que vocês saibam aí que esse foi o erro mais comum. Bom, vamos para a quarta questão. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam essa coisa que se exprime por 11. Agora, dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484 e assim por diante. É um trecho do livro do Dom Casmurro, do Machado de Assis. No trecho anterior, o autor escolheu os algarismos 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo, ao final, o número 484. A partir do referido trecho, um professor de matemática solicitou a seus alunos que escolhessem outros dois números e realizassem as mesmas operações. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento e recebeu 5 respostas diferentes: 121, 242, 324, 625 e 784. Quais alunos representaram respostas corretas, obedecendo o mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas do autor? Bom, a gente não sabe qual foi o número que os alunos escolheram, né? Cada aluno pode ter escolhido um número diferente, mas a gente vai tentar encontrar alguma regularidade nisso. Então, vamos pensar assim, olha, se os números escolhidos forem x e y, vamos ver o que foi feito aí com a operação, né? Então, primeiro, eles somaram, então foi feito x mais y, né? O 4 somou com 7 ali para virar 11. Depois, multiplicou por 2, então fez 2 vezes x mais y, né? E aí, esse resultado aqui que deu, eles multiplicaram por ele mesmo, então, ao quadrado. Ó, vou fazer aqui com o número para vocês perceberem. Então, foi feito 4 mais 7,
Depois, multiplicou por 2 vezes 4 mais 7, né, que seria o 11. Que isso daqui dá 11 vezes 2 daria 22. E aí multiplicou ele por ele mesmo. Então, eu fiz 2 vezes 4 mais 7 vezes ele mesmo, que é a mesma coisa que o quadrado, né? Então, eu só coloquei aqui de forma generalizada. Então, se a gente desenvolver isso daqui, eu sei que isso vai ser a mesma coisa que 4 vezes x mais y ao quadrado, né? Eu vou aplicar o quadrado aqui nos dois. Tá, então, o que eu preciso, olhando aqui, eu descubro? Que esse resultado, ele tem que ter essa cara. Se ele tem essa cara, eu sei que ele é um resultado que é múltiplo de 4, porque ele está sendo multiplicado por 4. E, além disso, eu sei também que o resultado da divisão, esse resultado que sobra aqui, né, que ele vai ser um quadrado perfeito. Eu preciso conseguir fazer com esse resultado, multiplicar por 4 e achar o quadrado perfeito. Olha. O 484 do exemplo, olha, o 484, se eu divido por 4, dá 121. Então, isso seria a mesma coisa que 4 vezes 121, que é o 11 ao quadrado, que foi assim que a gente conseguiu. Então, eu preciso construir com esses números uma relação dessa, 4 vezes um quadrado perfeito. Então, vamos ver cada uma da situação. Ó. O aluno 1, 121. Não pode ser porque não é múltiplo de 4. O aluno 2 encontrou 242. 242 também não é múltiplo de 4. Olha, se você fizer 242 dividido por 4, isso dá 6 vezes 4, 24. Não sobra nada. Aí você vai abaixar o 2, não dá. Vai dar 60. 60 vezes 4 dá 240, mas não dá 61. Então, eu já sei que 1 e o 2 não é. Ó, então, a gente já pode descartar a alternativa B, já sei que não é. A alternativa C também já sei que não é. E a alternativa D e a alternativa E. Ó, percebam, a gente já sabe qual é a resposta, né? Mas vamos encontrar a resposta fazendo conta mesmo. O aluno 3 encontrou o 324. 324 por 4 dá 81, né? Então, eu consigo escrever isso daqui como sendo 4 vezes 81. E 81 é 9 ao quadrado. Então, ok. O aluno 4 achou 625. Também não pode ser porque não é múltiplo de 4. E o aluno 5 achou 784, que pode ser escrito como 4 vezes 196. Já fiz a conta aqui, né? E 196 é a mesma coisa que 14 ao quadrado, então dá também. Por isso, somos 3 e 5. Então, essa já é uma questão mais complexa. Se estivesse lá naqueles níveis de raciocínio, estaria com certeza absoluta na da reflexão, porque a gente está generalizando a característica desse número. Se eu multiplicar o número por 2 e depois levar ao quadrado, é a mesma coisa que eu multiplicar por 4. Então, com certeza, o meu número tem que ser múltiplo de 4 e que tem que ter um quadrado perfeito aqui que sobra, né, depois que eu divido por 4. Né? O índice de acerto dessa questão não foi tão baixo, né? Foi de... Opa, escrevendo no lugar errado. Foi de cerca de 71%. Eu não sei se as pessoas chutaram, né? Fizeram alguns números, enfim. Mas o índice de acerto não foi tão ruim, né? Eu esperava um índice de acertos menor. Isso eu digo lá no Enem, né? A questão que foi mais assinalada pelas pessoas, a questão errada, foi a letra C, que era 1, o 3, o 4 e o 5. Talvez as pessoas tenham sido atraídas pelo fato de serem quadrados perfeitos, não sei, né? E o 242, se a pessoa dividisse por 2, ela ia achar o 121 e talvez ela assinalasse também como resposta, né? Mas é isso. Bom, vamos para a última questão dessa competência de área 1. Uma distribuidora possui 40 mil litros de combustível em estoque. Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os percentuais de 25% de etanol e 75% de gasolina pura. Para atender aos novos parâmetros nacionais na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais de composição do combustível presente no tanque para 20% de etanol e 80% de gasolina pura.
Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão, adicionando gasolina pura aos 40 mil litros existentes, a quantia de gasolina em litro a ser adicionada é, né? Então, vamos pensar, né? Ele tinha lá os 40 mil, a distribuição que ele tinha era de 25% de etanol e 75% de gasolina, e ele vai precisar passar isso para 20% de etanol e 80% de gasolina, né? Então, é isso que vai precisar acontecer. Se ele tinha 40 mil, vamos pensar em qual que era a situação inicial dele. 25% de 40 mil é a mesma coisa que um quarto. Então, ele tinha 10 mil de etanol, né, e tinha 30 mil de gasolina. Então, essa era a situação inicial. Tomem muito cuidado, né? Porque aqui as pessoas podem cair no erro de calcular já quanto que é 20% de 40 mil e 80% de 40 mil e ver a diferença. Então, por exemplo, se eu calculo aqui 80% de 40 mil, eu vejo que é 32 mil, né? E vou lá, assinalo ou 32 mil, porque foi a conta que eu achei de resposta, ou então 2 mil, que seria para adicionar de 30 para chegar no 32. Mas não é isso, porque se eu vou acrescentar a gasolina, eu vou aumentar esse 40 mil. Eu vou acrescentar a gasolina até que essa porcentagem seja obedecida. Mas eu vou acrescentar, eu não vou mais ter 40 mil litros de líquido, eu vou ter mais. Né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Se X, vou colocar aqui, X é a quantidade de gasolina adicionada. Gasolina adicionada. Então, no final, o que eu tenho no final? Eu continuo tendo os 10 mil de etanol, só que de gasolina eu vou ter 30 mais X de gasolina, certo? E qual que vai ser o total? O total de líquido que você tem lá vai ser 40 mil mais X, né? Então, eu tenho que fazer essa relação. Eu não posso esquecer que eu vou ter que estar acrescentando aqui, tá bom? E aí, o que eu sei? Que a gasolina tem que ser igual a 80% do total. Então, vamos escrever isso aí a partir desses valores que a gente escreveu, né? Então, a gasolina, que é 30. Vou botar certinho, vai. Eu ia tirar os 1.000, deixar o 1.000 no final, mas vou colocar. Então, é 30 mil. Aqui não tinha colocado 1.000, né? Então, é 30 mil mais X tem que ser igual a 0,8, que é 80% de 40 mil mais X. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui? É que a gasolina, a quantidade de gasolina, que é 30 mil mais o que foi adicionado, tem que ser igual a 80%. 80% é a mesma coisa que 8 sobre 100, que é 0,8. De 40 mil mais X. Por que 40 mil? Porque eu tenho a quantidade de etanol nesse líquido também, tá bom? Então, vamos fazer a conta. 30 mil mais X vai ser igual a 0,8 vezes 40 mil. Isso vai dar 32 mil mais X. Mais 0,8X, desculpa. 0,8X. Então, eu tenho aqui X menos 0,8 de X, que vai ser igual a 32 mil menos 30 mil. Então, 0,2x é igual a 2.000. O x vai ser o 2.000 dividido por 0,2, que vai dar 10.000. Então, a resposta certa é a letra B. Então, eu vou acrescentar mais 10.000, porque assim que eu acrescentar mais 10.000, eu vou ter 10% de etanol e 40 mil de gasolina. Essa é a forma mais algébrica de calcular, né? Mas existia um outro jeito, que era o quê? Olha, vou até fazer de vermelho, tá? Se vocês percebessem, se vocês tivessem aí o domínio da porcentagem.
10 mil de álcool não vai mudar, certo? Então, para eu poder ficar nessa proporção, se eu tivesse 10 mil de álcool de etanol, eu precisaria ter 4 vezes mais de gasolina. Porque, olha, 20 para 80, 20 é um quarto de 80. Se eu tenho 30 mil, falta ter 10 mil. Então, podia ir direto, sim. Se vocês tiverem segurança para o raciocínio da porcentagem, dá para fazer direto, tá bom? Eu teria feito dessa forma, mas porque eu tenho domínio aí dessa parte da porcentagem, né? É um conteúdo que eu gosto bastante de pensar. Mas, se não conseguiu, faz a análise algébrica, tá bom? O índice de acertos da questão 5, deixa eu achar aqui. Eu tô cheio de papel aqui do lado. Ó, o índice de acertos foi baixo, foi de 36,9%. 36,9%. A questão que mais foi assinalada, assim como erro, foi a E, de 2.000, né? Então, aí as pessoas devem ter visto, né, que a diferença era de 2.000 e fizeram direto, não sei se por causa do 20%, enfim, né? Bom, gente, essas foram as questões da competência de área 1. Qual que foi o desempenho de vocês, né? A primeira, que era para falar de décimos, 49%. Nossa, acho que eu estou com o índice errado aqui. Gente, desculpa. Desconsidere aqueles índices que eu passei antes. Eu vi de lugar errado, tá bom? Desculpa mesmo. Eu não vou voltar no vídeo editar. Mas esse que está aqui, que é o desempenho real do Enem. Eu estava achando muito alto. Eu fui olhar um outro material e eu estava olhando o desempenho das turmas do ano passado. Por isso que eu estava achando alto. Esqueçam aqueles índices que eu comentei. Eu vou comentar agora os índices agora. A questão que mais chamou a atenção das pessoas estava certa, tá bom? Mas o índice estava errado. Ó. Então, a primeira questão, que era aquela que a resposta era o 10º de segundo, 15% acertou no Enem, 49% nas nossas turmas. A segunda, que era do CEP, 10% só de acerto no Enem e 43,1% no desempenho das turmas. A terceira questão, que era a questão sobre o peso da moça que ia emagrecer, aqui 64,7%. E do Enem a gente não tem, eu não consegui encontrar essa resposta. O 4, que é aquela questão sobre o número, né, que multiplica o número por 4 e quadrado perfeito, aqui quase 60% de acerto e no Enem 21%. E por fim, essa última questão que fala do álcool, da gasolina, 45,1% de acerto e no Enem 21%. Estava achando estranho porque no Enem a média de matemática é muito baixa, não chega a 30%. Né? Então é isso, desculpa pelo erro, agora eu vou corrigir nas minhas próximas falas, tá bom? Nos próximos vídeos. É isso, gente, competência de área 1, 5 questões resolvidas. Vamos para a próxima.